Professor, professora, saudações, estamos de volta, dando continuidade ao estudo da temática do brinquedo, da brincadeira, do ato de brincar e do jogo na educação infantil. Esse módulo é fundamental para você que vai fazer um concurso para os anos iniciais do ensino fundamental ou para a educação infantil. Estamos na segunda aula, no segundo bloco deste módulo, vamos falar da importância da seleção e da escolha dos brinquedos corretos na formação da personalidade da criança e do futuro adulto. Vamos falar do poder do brinquedo, o poder que o brinquedo exerce, a influência que ele exerce sobre o comportamento da criança e da formação do adulto, porque é justamente a seleção dos brinquedos que vão ser utilizados por seus filhos, quer seja no ambiente doméstico, quer seja no ambiente escolar, que vão ajudar a fomentar, a delinear a personalidade das crianças. Mas a gente não tem no dia a dia a real noção da profundidade disso. Na verdade, muitos de nós nem pensamos nisso no nosso cotidiano. Que a seleção dos brinquedos, ela forma e ela molda sim, por mais que tenhamos o diálogo dentro de casa, por mais que tenhamos vários elementos educativos dentro de casa, a simples escolha dos brinquedos exerce uma influência e um poder na formação do caráter do indivíduo que somente quando a gente para analisar, pensar sobre o assunto, realmente que a gente consegue perceber. Então, o brinquedo, ele dá significado à brincadeira, todo mundo sabe disso. O brinquedo, ele dá, repetindo, significado à brincadeira, ele dá sentido, ele dá vida, ele anima a brincadeira. E é através dele que desenvolvemos as atividades lúdicas, e é através dele que desenvolvemos a aprendizagem, e é através dele que moldamos a nossa personalidade. Olha como a seleção do brinquedo pode moldar a personalidade de uma criança. Porque quando você escolhe um brinquedo, por exemplo, quando você escolhe um conjunto de ancinho ou ciscador, pá, enxada, baldinho, brinquedos de jardinagem, você está fomentando na criança um comportamento de natureza pacífica. Não obstante, quando você escolhe para dar para seu filho um game, eu vou dar um videogame para ele, com jogos que geralmente são de lutas, você está fomentando o desenvolvimento de um comportamento beligerante. Um comportamento muitas vezes agressivo, um comportamento muitas vezes violento. A criança se torna beligerante, lutadora, por força da influência de um game, de um videogame. Não obstante, a criança pode desenvolver uma personalidade pacífica se você dá para ela um conjunto de brinquedos de jardinagem e exercer com ela a atividade de jardinagem, porque aqui temos o comportamento pacífico sendo desenvolvido, temos a paciência no ato de plantar, ver a semente crescer, ver a árvore dar frutos sendo desenvolvido. Então o brinquedo que você seleciona fomenta um comportamento pacífico ou fomenta sim um comportamento beligerante. E um brinquedo muitas vezes pode ter mais de um significado, mais de uma linha de raciocínio a ser desenvolvida, dependendo da atividade que você exerce ou da forma como você exerce a atividade ali com aquele brinquedo. Por exemplo, vamos falar em cavalinho. Se eu estou lidando com o brinquedo que representa o cavalo, dependendo da forma como a criança vai brincar e como você, educador, vai fomentar a brincadeira, esse brinquedinho que representa o cavalo pode desenvolver na criança um comportamento consciente, um comportamento sustentável, ou pode desenvolver na criança um comportamento especista. Hammurabi, não entendi. Muito bem. Quando você pega para sua criança e dá para ela, por exemplo, um bichinho de pelúcia na forma de um cavalinho, essa criança vai pegar e vai abraçar, vai beijar, vai dormir com o cavalinho vai ser o amigo da criança. Você está ensinando essa criança a ter um comportamento consciente, a respeitar os animais e a não fazer distinção entre eles.
Então, o cavalinho, como um bichinho de pelúcia, é o amiguinho da criança. Agora, quando você pega e dá para a criança um cavalinho de madeira, é a mesma ideia. Um cavalinho, onde você ensina a criança a montar, a montaria sobre o cavalo, a dominar o cavalo, a exercer sobre o cavalo poder, influência, porque ela está exercendo domínio sobre o cavalo. Você está fomentando, sim, o embrião, você está ali plantando a semente de um comportamento especista. O comportamento que vai dizer para a criança que os animais existem para servi-la. O cavalo existe para eu montar, o cavalo existe para carregar peso, o boi, a vaca existe para me dar o leite, o queijo e a carne. A galinha existe para me dar o ovo e a carne, quando na verdade a galinha existe porque ela existe. O boi e a vaca existem porque eles existem. O cavalo existe porque ele existe pelo mesmo motivo que nós existimos, porque eles são outras espécies e nós, no fundo, não somos melhor do que eles, porque quando nos achamos melhor do que os outros animais e atribuímos a eles funções e nos servimos dele, estamos desenvolvendo aí um comportamento especista que é plantado na criança desde pequena, quando você dá um brinquedo a ela que representa um animal e atribui uma função a esse animal para servir ao homem. Então, o simples brinquedo que representa um cavalo pode ter a função de despertar na criança uma consciência que não somos melhor do que os outros animais e que eles não estão aqui para nos servir. Ou uma consciência especista. Isso é um comportamento, na verdade, especista, que nós somos sim melhores que os outros animais e que eles estão aqui para nos servir. Continuando nessa linha de raciocínio, o brinquedo que você dá para a sua criança pode desenvolver nela um comportamento tranquilo. Olha, um ursinho fofinho, uma ursinha, na verdade, de sainha, que você dá para sua menina brincar. É tão fofinho, desenvolve um comportamento tranquilo. O contrário, se você der para sua criança uma arma de brinquedo, armas de brinquedo, arco e flecha de brinquedo, revólver de brinquedo, você vai desenvolver na criança, sem dúvida alguma, um comportamento violento. Ou, no mínimo, vai plantar a semente de um comportamento violento na sua criança. Essa semente que, se regada apropriadamente, um dia vai germinar e gerar aí uma árvore. E você está criando uma criança violenta e nem percebe que esse processo começou na escolha dos brinquedos. Um brinquedo que fomenta um comportamento tranquilo, outro que fomenta um comportamento violento. Um brinquedo que pode ajudar a criança a despertar a sensibilidade. Quando você dá para a criança brinquedos ligados a instrumentos musicais, ou mesmo verdadeiros instrumentos musicais, você está fomentando na criança um comportamento mais sensível. Sensibilidade essa que vai transcender a mera sensibilidade auditiva, ir para a sensibilidade estética e ir para a sensibilidade das relações no cotidiano. Outro assim, se você dá para a criança um brinquedo, como por exemplo um estilingue, você vai fomentar sim um comportamento insensível. Por quê? Porque a criança que brinca com estilingue, coloca ali uma pedrinha, utiliza o estilingue e acerta uma lata, utiliza o estilingue e acerta um objeto qualquer, e de repente vê um gato passando na rua, e se ninguém explicar para ela que ela não deve usar o estilingue para acertar o gato, ela pode pegar simplesmente, acertar o gato. Se não ensinarem a ela a acertar o gato, porque muita gente ensina que o estilingue é para acertar o gato, que é para acertar o pobre coitado do passarinho, o passarinho tá voando, pum! E aí quando você pega o estilingue e acerta o passarinho que está voando, quando você pega o estilingue e acerta o gato, o cachorro ou outra criança, você demonstra total falta de sensibilidade. Então esse brinquedo, por exemplo, o estilingue, é um brinquedo que fomenta a semente de um comportamento insensível. Ao contrário, dar à criança instrumentos musicais fomenta um comportamento de sensibilidade. Dando continuidade à análise do brinquedo, você pode dar à criança brinquedos construtivos. Brinquedos que vão criar na criança a mentalidade de construir, de edificar, de pegar onde nada existe
e ali construir alguma coisa e fazer com que algo que aparentemente parece nada se torne tudo. Ou você pode dar para a criança brinquedos que fomentem nela um sentimento, uma consciência destrutiva. Quando você dá brinquedos de guerra, tanques de guerra, navios de guerra, isso é divertido. Eu tive isso. Eu brinquei com isso, mas isso fomenta na criança, assim, a semente de um comportamento destrutivo, porque o tanque serve para construir o quê? Nada. O tanque é uma máquina que só serve para destruir. Um navio de guerra, ele serve para construir o quê? Nada. Ele só serve para destruir. Um navio mercante serve à sociedade. E um de guerra, ele existe para destruir. Ah, Hammurabi, ele existe para proteger a sociedade. Sim, mas isso é lá no mundo adulto, gente. No mundo da criança, ele é uma máquina que só existe para destruir outras máquinas. E mais nada. Então, tem brinquedos que fomentam um comportamento destrutivo. E há outros que fomentam um comportamento construtivo, que vão ensinar que às vezes a gente leva semanas para construir algo. E que isso que levamos semana, meses, anos, uma vida inteira para construir pode ser destruído em segundos por outro algo. Brinquedos destrutivos, brinquedos construtivos. Olha como o brinquedo influencia na formação da personalidade. E mais uma vez, usando o raciocínio que tivemos lá no cavalo, onde você pega um único brinquedo e ele pode ter mais de um significado, dependendo da forma como você brinca com ele. Vamos pensar aqui na questão da bola. A bola de futebol. A bola de futebol pode fomentar um comportamento colaborativo. Temos aqui uma imagem onde você tem várias pessoas segurando uma toalha, que poderia ser uma toalha de mesa, e no meio uma bola. Todas elas pegam essa toalha de mesa, cada uma segurando num pedaço da toalha, e jogam a bola para o alto. E elas têm que jogar a bola para o alto mesmo. E todas, em conjunto, em equipe, devem se deslocar para frente, para trás, direita, esquerda, enfim. De tal forma que quando a bola cair, eles possam pegar a bola com a toalha de mesa e depois jogá-la para o alto de novo. Isso implica um trabalho de equipe, onde todos têm que se deslocar coordenadamente, lançar a bola para o alto e tentar pará-la quando ela cair, todos em equipe. E a brincadeira continua válida enquanto a bola não cai no chão. Temos uma bola, que é o brinquedo, fomentando um jogo, uma brincadeira que tem um sentido colaborativo. Todos colaboram para que a bola não caia no chão. Já num jogo de futebol maravilhoso, que todos nós gostamos, nós temos a mesma bola. Mas a bola aqui não está fomentando um comportamento colaborativo, e sim um comportamento competitivo. É importante, sim, aprender a competir. Mas na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, temos que fomentar não um comportamento competitivo. Temos que fomentar, sim, o comportamento colaborativo. Até porque, diante das dinâmicas atuais do mundo, aquele que sabe trabalhar em equipe consegue sempre se projetar mais no mercado de trabalho, por exemplo, do que aquele que é extremamente competitivo e não trabalha em equipe. Então, há brinquedos que vão fomentar o trabalho de equipe. Há brinquedos que vão fomentar um trabalho individualizado e competitivo. Ou o mesmo brinquedo, dependendo da forma como você utilizar, fomenta os dois. Mas você, educador, na educação infantil, óbvio, vai utilizar a bola de forma a fomentar comportamentos colaborativos. Há brinquedos que vão, por exemplo, desenvolver na criança, o embrião, a semente da solidariedade. Hammurabi, que exemplo é esse que você está dando? É uma Barbie? É uma Barbie. Mas se você reparar bem, quando você baixar o slide para o seu computador, vai ver que essa Barbie está com a mão, faltando uma mão. Esse caso aconteceu na minha casa há muitos anos. Minha filha ganhou uma Barbie, novinha, feliz da vida, deixou a Barbie no sofá. No instante que deixou a Barbie no sofá e virou as costas, o nosso cachorro apareceu e comeu a mão das duas Barbies. Não é essa aqui eu peguei na internet, essa imagem. Nós não temos mais essa Barbie, nós a doamos, mas doamos depois que minha filha cresceu e se tornou adolescente. Durante toda a infância da minha filha, ela teve a Barbie que não tinha as duas mãos. Quando o cachorro, à época, comeu a mão das duas Barbies, minha filha ficou muito triste. Que
quis jogar inclusive a Barbie fora, porque agora ela estava estragada, havia perdido as duas mãos, a Barbie não prestava mais. Esse foi o momento da intervenção pedagógica. Nós ensinamos a ela que só porque a Barbie não tinha mais as duas mãos, isso quer dizer que a Barbie não prestava? Isso quer dizer que essa Barbie não poderia mais fazer nada? Ela sem as duas mãos, ela não poderia dirigir? Mostramos para minha filha vídeos no YouTube de pessoas que não tinham a mão ou as pernas e que dirigiam, de pessoas que não tinham a mão ou as pernas, mas que cozinhavam, de pessoas que não tinham a mão, o braço, mas que tinham família, filhos, trabalhavam e tinham uma vida plena. Só o fato da Barbie não ter mais a mão não quer dizer que ela não prestava, não quer dizer que ela não servia a ponto de ser descartada, jogada no lixo. Se naquele momento tivéssemos permitido que aquela Barbie fosse embora, fosse descartada porque o cachorro comeu a mão dela, nós estaríamos ensinando nossa filha a ser uma menina insensível, a ser uma menina não solidária. Então, ao ensinar o valor do brinquedo, mesmo quando o brinquedo não está nas condições que nós queremos que ele esteja, ensinamos o valor das pessoas. Então há brinquedos como, por exemplo, uma Barbie que esteja danificada, um robozinho que esteja quebrado, e fazer com que a criança permaneça com esse brinquedo e cuide desse brinquedo e dê a esse brinquedo atribuições, tarefas e papéis sociais, porque no imaginário da criança ela dá papéis sociais ao brinquedo que qualquer outro poderia, em condições perfeitas, exercer. Ensina sim a criança a trabalhar com solidariedade. Ao contrário, existem brinquedos que fomentam o egoísmo. Em determinado momento da criação da minha filha e da educação da minha filha, ela ficou encantada com um brinquedo que ela viu na escola, um chamado Nintendo DS. O Nintendo DS tem exatamente o mesmo efeito em alguns aspectos que o smartphone. Faz com que você fique apenas olhando para aquela tela e brincando, sem prestar atenção no que está acontecendo na sua volta. À sua volta, fechado no seu mundinho, estabelecendo uma relação única com aquele objeto. A partir do momento que você se fecha para o universo que está à sua volta, sem querer saber o que está acontecendo, num casulo, você está desenvolvendo sim um comportamento egoísta. Ou pelo menos ali plantando a semente de um comportamento egoísta. Então há brinquedos que vão fomentar um comportamento solidário. Há outros brinquedos que vão fomentar um comportamento egoísta. Ainda na sequência dessa linha de raciocínio, há brinquedos que vão fomentar o compartilhamento. Quando você pensa, por exemplo, numa gangorra, não dá para brincar numa gangorra sozinho. Quando você pensa em determinados brinquedos numa praça ou parquezinho de diversão, você vai perceber que a graça de utilizar esses brinquedos está em utilizá-los com outras crianças. Então há brinquedos que vão fomentar sim um comportamento de compartilhamento. Você só se diverte se você compartilha e brinca com outras crianças. Ao contrário, há outros brinquedos que vão fomentar comportamentos de acumulação. Você só se diverte quando você vence e acumula mais e mais. Por exemplo, a bola de gude. Eu jogava muita bola de gude quando era criança. Adorava. Mas ela fomenta um tipo de comportamento, um comportamento de acumular. Porque você só é feliz jogando bola de gude quando você ganha e quando você ganha as bolas de gude do seu adversário, entre aspas, do seu opositor, entre aspas, porque aí você ganhou o jogo e acumulou as bolas de gude dele. Então há brinquedos que fomentam o comportamento de acumular, há brinquedos que fomentam o comportamento de dividir, de dar, de compartilhar. E há brinquedos ligados a papéis sociais. Por exemplo, vamos pensar aqui numa cozinha. Uma cozinha de brinquedo. Essa cozinha de brinquedo, dentro de sociedades patriarcais, ela vai representar, sim, um papel social. Um papel social ligado principalmente à atividade da mulher. Então você pode pegar uma cozinha de brinquedo e dar para sua filha. E ao fazer isso, de certa forma, você está garantindo, assim, uma brincadeira? Sim. Uma atividade que pode ser lúdica? Sim. Mas você está utilizando essa brincadeira ligada a um papel social que uma sociedade patriarcal como a nossa ainda possui. Agora, você também pode utilizar esse brinquedo para romper paradigmas. Você tem um filho, não tem? Então por que você não pega e dá para o seu filho, menino, uma cozinha de brinquedo? Por que quando você pensa cozinha de brinquedo, você só associa ela para menina?
Você tem um filho, não tem? Menino, dá pra ele uma cozinha de brinquedo. Ah, Murabi, não vou dar pro meu filho cozinha de brinquedo não. Dá, porque em primeiro lugar você vai ensinar ele a ser safo, a se virar, a desde cedo ter gosto pela cozinha, pela culinária. E isso é maravilhoso. Vocês andaram por aí vendo o MasterChef infantil. Os meninos e as meninas cozinhando pratos maravilhosos que você nunca vai saber cozinhar, porque alguns de vocês mal sabem fritar um ovo ou fazer um arroz sem queimar. Mas se tivessem ganho uma cozinha desde pequenininho, menino ou menina saberiam fazer. E aí você pega e dá para o seu menino uma cozinha de brinquedo. Você está utilizando corretamente o papel dessa cozinha de brinquedo, desse brinquedo, e você está fazendo mais. Você está utilizando um brinquedo para quebrar paradigmas. Para quebrar paradigmas e para atribuir a ele papéis sociais que hoje são do homem moderno, mas que muitos homens antigos e toscos ainda não são capazes de enxergar. Então veja como a escolha de um brinquedo molda a personalidade de uma criança. Olha para esse painel e me diz que tipo de indivíduo eu estou criando. Um indivíduo beligerante, um indivíduo especista, um indivíduo violento, um indivíduo insensível, um indivíduo destrutivo, um indivíduo competitivo, um indivíduo egoísta e um indivíduo acumulador. Olha a seleção de brinquedos, o que ela faz com seu filho. Ao contrário, nesse outro painel, eu estou criando um indivíduo pacífico, consciente, tranquilo, sensível, solidário, construtivo, colaborador, que gosta de compartilhar e que está no mundo para quebrar paradigmas. Pensa no seu filho e que tipo de filho você quer criar. Um filho ligado a esse painel? Ou um filho ligado a esse painel? Agora você, professor, pensa nos seus alunos. Que tipo de aluno você quer criar? O do primeiro painel ou do segundo? Perdão, que tipo de aluno você quer educar? A bem da verdade, seria esse o termo mais apropriado. Que tipo de aluno você quer escolarizar? Para onde você está direcionando as suas crianças na educação infantil? E para fechar esse bloco, vamos falar rapidinho sobre a questão dos conflitos de interesse, principalmente na educação infantil, ligados ao brinquedo, tanto no ambiente doméstico como no ambiente familiar. Imagina aqui aquela típica situação onde você tem uma criança que pegou um brinquedo para brincar e foi só ela pegar aquele brinquedo para brincar que a outra criança... a outra criança também quer brincar com o mesmo brinquedo. Se esse brinquedo estivesse lá no canto, jogado, ninguém queria. Como um pegou, o outro foi lá e quer brincar também. Como é que se resolve isso? Um conflito típico entre irmãos dentro de casa. Um conflito típico entre crianças em uma escola. Muitas vezes você chega para o primeiro, que é muito comum, principalmente no ambiente doméstico, e diz para o primeiro, dá o brinquedo para o seu irmão. Porque geralmente quem pegou o brinquedo é o mais velho. E aí vem o mais novo e quer pegar o brinquedo que o mais velho pegou para brincar. Aí você ensina para o mais velho, não, quando o seu irmão precisar do brinquedo ou quiser o brinquedo, tire e dá. Você ensina ao mais velho a abrir mão de imediato do brinquedo que ele quer brincar para dar para o mais novo, só porque o mais novo quer e fez birra. Tá errado. Não deve. Você não deve agir assim. O mesmo refere-se ao ambiente escolar. Uma criança pegou um brinquedo, vem outra logo atrás e pum, quer pegar o mesmo brinquedo. E aí você diz pro primeiro, pega o brinquedo e devolve, dá pro segundo, deixa o segundo brincar, fazendo com que o primeiro que pegou o brinquedo abra a mão dele. De imediato, de pronto. E o segundo, que deu carinha de sofrido, que fez que ia chorar, que fez birra, ganha a contenda sob a sua proteção, recebendo o brinquedo. Não é assim que se faz, não é esse o tipo de intervenção. Quando você interfere dessa forma, fazendo o primeiro abrir mão rapidamente do brinquedo em detrimento do segundo, você transforma a personalidade do primeiro. Ele entristece, porque ninguém dá aquilo que quer de imediato, de bom grado, e fica feliz assim, não. Principalmente na infância, na fase do egocentrismo. A criança entristece, com o passar do tempo ela revolta-se e com a reiteração desse comportamento ela até mesmo se vitimaliza. A primeira que é obrigada a sempre abrir mão daquilo que quer e daquilo que tem em detrimento do segundo, quer sejam irmãos, quer sejam colegas de escola. Você não pode fazer com que a primeira abra mão de imediato dando brinquedo para outra, porque você
molda uma personalidade derrotista, de uma pessoa que se vitimaliza e de uma pessoa que se entristece. Ao contrário, na segunda criança que recebeu, fez mãe, mãe eu quero, pai eu quero, professor eu quero, começa a chorar, esperneia, vitimaliza-se. Você está criando uma criança egocêntrica, educando uma criança egocêntrica, que acha que tudo que ela quer, ela tem que ter de imediato, que o universo tem que dar na mão dela o que ela quer de imediato e de pronto. Você assim vai construir uma falsa sensação de segurança e vai construir a ideia mental naquela criança que ela consegue tudo o que quer com facilidade. E basta que ela, criança, comece a ter que amanhã ou depois, já na vida adulta, se esforçar um pouco mais para conseguir o que quer, que ela vai desistir. Por quê? Porque tudo na infância dela ela conseguia com facilidade, bastava espernear e chorar que ela conseguia o que o universo dava para ela, você acostuma mal ela. Dá uma falsa sensação de segurança e cria nela a noção de que tudo que ela tem para conseguir na vida ela vai conseguir com facilidade, porque ela conseguia na infância. Então você, no afã de educar um, você deseduca os dois. O primeiro torna-se um derrotado. Aquele que sempre teve que abrir mão do brinquedo e da brincadeira dele para o outro, ele torna-se um derrotado. Por que ele torna-se um derrotado? Porque ele aprende a desistir. Porque derrotado não é quem tenta algo na vida e perde. Quem tenta e fracassa. Esse não é o derrotado. Derrotado é aquele que desiste. Derrotado é aquele que nem tenta. O primeiro, você está ensinando ele a ser um derrotado. Porque você não está ensinando ele a lutar pelas coisas que ele quer e que ele entende que tem direito. Na verdade, você está ensinando ele a abrir mão de tudo, sempre em detrimento dos outros. Você está criando um derrotado. No primeiro, que você obriga a abrir mão e dá logo o brinquedo para outro. E no segundo, que esperneou, fez manha e conseguiu o brinquedo, você está ensinando ele a ser egoísta, egocêntrico. No afã de educar um, às vezes você deseduca os dois. Toma cuidado com isso no ambiente doméstico. Toma cuidado com isso no ambiente escolar. Hammurabi, o que eu faço então numa situação de conflito, onde primeiro pega o brinquedo, quer brincar, segundo viu o primeiro pegando o brinquedo e quer aquele brinquedo a qualquer custo? Você vai proceder a uma intervenção pedagógica, quer seja em ambiente doméstico, quer seja em ambiente escolar. Que intervenção você vai fazer numa situação como essa? Você vai pegar o segundo, aquele que quer pegar o brinquedo que o primeiro pegou para brincar, você vai tirar ele daquele ambiente, vai dizer, olha, vamos desenvolver aqui uma atividade juntos. Vamos pegar esse brinquedo aqui, esquece aquele ali que seu irmão pegou, esquece aquele ali que seu colega pegou e vamos fazer uma atividade aqui comigo. Aí pega um painel, vai pintar, pega um outro brinquedo, vai brincar com ele, desenvolve com ele uma outra atividade lúdica, interessante, que vai fazer com que a atenção dele saia do primeiro brinquedo que ele queria e volte-se para essa nova atividade. E você vai chegar para o primeiro, porque você bem ou mal tem que ensinar o primeiro a compartilhar, e vai dizer para o primeiro, olha, você vai brincar com esse brinquedo, mas você não vai brincar o dia todo nem a manhã inteira, de repente não. Você brinca aí, brinca meia hora, uma horinha com esse brinquedo, daqui a tanto tempo você vai pegar esse brinquedo, vai trazer ele aqui e vai dar para o seu irmão brincar ou para o seu colega brincar porque ele quer também. Então veja lá, você pega, o primeiro pegou o brinquedo, tá brincando com ele, o segundo quer o brinquedo de qualquer jeito. Tu tira o segundo de cena, leva para outro lugar e desenvolve com ele uma atividade lúdica de brincadeira que vai fazer com que ele perca a atenção do brinquedo inicial que ele queria. Vai desenvolvendo atividade. E chega no primeiro que pegou o brinquedo e estabelece que ele pode brincar, mas por um determinado tempo. E que depois desse tempo o primeiro deve vir até o segundo e entregar o brinquedo ao segundo, para que ele brinque também. É bem possível que numa situação como essa, quando o primeiro brincou, ao terminar, for levar o brinquedo para o segundo diga até, não quero mais brincar, porque o que eu estou fazendo aqui está tão bom, está tão divertido, que eu não quero mais o seu brinquedo, eu estou aqui e estou bem. Veja, você resolveu o conflito e fez com que o egoísta não nascesse e que o derrotado também não nascesse. Porque o primeiro pôde garantir o quê? A posse do objeto, brincar com ele por um determinado tempo e soube que a partir de um certo prazo tem que abrir mão daquilo para o outro, como tudo na vida. Como tudo na vida. E o segundo, não conseguiu de imediato o que queria. Foi desenvolver outra atividade e teve que desenvolver a paciência até ter na mão aquilo que outrora ele queria.
É assim que se faz. E para a gente encerrar, Hammurabi, isso acontece com frequência dentro de casa. Eu tenho 2 filhos. E basta que o primeiro, o mais velho, pegue um brinquedo, que o segundo vai lá e quer brincar com aquele mesmo brinquedo. E aí, se o mais velho abre mão do brinquedo e dá para o segundo, e vai procurar um outro brinquedo, ele pega o outro brinquedo e começa a brincar, e o segundo filho mais novo vê que ele está brincando com outro brinquedo e quer brincar com o outro também. E aí o mais velho vai lá e dá para o mais novo o brinquedo. E procura um terceiro brinquedo. E aí o mais velho procurou o terceiro brinquedo para brincar. E o mais novo viu e agora ele não quer nem o primeiro nem o segundo brinquedo. Ele quer o terceiro. Isso é que menino pentelho. Esse filho menor, basta que ele veja que o mais velho pegou uma coisa para brincar, que ele quer o que está na mão do mais velho. Ele não quer o que está na mão dele. Ele não quer nada acessório. Ele quer o que esteja na mão do mais velho. Se o mais velho abrir mão e for atrás de um outro brinquedo, ele quer o que está na mão do mais velho. Ele larga o que pegou antes e ele vai querer o que está na mão do mais velho. Você tem uma situação típica de inveja entre irmãos. Você não pode fazer com que o mais velho abra mão do brinquedo o tempo todo para o mais novo. Isso é um conflito que para muitos pais é irremediável. Mas, a bem da verdade, a solução é simples. Você que é pai tem que selecionar a partir de agora brinquedos em que seus 2 filhos, obrigatoriamente, para se divertir, eles tenham que brincar juntos. Você pega, por exemplo, um telefone desses, feito com latas e um barbante, e compra e dá para os 2. Basta um. Eles só vão conseguir brincar se brincarem juntos. Leve eles no parque, onde eles vão brincar, por exemplo, numa balança. E numa balança, você só se diverte quando tem outra pessoa para brincar com você. Compre para ele quebra-cabeças. Quebra-cabeça. E faça com que os 2 montem juntos a imagem do quebra-cabeça. Ou jogos, como por exemplo, imagem em ação e outros, onde você só consegue se divertir brincando com outra pessoa. Você vai obrigar as crianças a brincarem juntas. Não compre brinquedos como Nintendo DS ou um determinado brinquedo que a criança brinca sozinha e que a outra queira e estabeleça um conflito. Não. Tenha na sua casa apenas, única e exclusivamente, brinquedos onde seus 2 filhos que estabelecem esse conflito só consigam brincar se brincarem juntos. Aí, ao invés de você desenvolver um filho que é invejoso, que é o mais novo nesse caso, tem a proeminência de desenvolver uma inveja por conta da ação do primeiro, e um filho, primeiro, que possa ser um filho que amanhã ou depois abra a mão e desista com facilidade das coisas, você vai criar filhos que serão companheiros um do outro, que só se divertem bem, inclusive na vida adulta, quando se divertirem juntos. E está resolvido, em parte, o conflito de interesses. Muito bem, terminamos aqui esse bloco. Lembrando que o brinquedo exerce, sim, um grande poder, uma grande influência na personalidade das crianças. E que é uma temática que merece ser pensada e estudada, sem dúvida alguma. Porque criar filho é muito fácil, qualquer um cria. É só dar de comer, é só dar de vestir, jogar um brinquedo qualquer lá, qualquer um cria. Educar é diferente. Educar pressupõe comunicar-se com outras pessoas para saber onde você está errando e que tipo de práticas você tem que incidir dentro do seu ambiente doméstico ou escolar para poder acertar. Educar implica aprimorar-se, porque afinal ninguém dá aquilo que não tem. Educar implica desenvolvimento constante do educador para melhores práticas com seus educandos. Criar é fácil, educar dá trabalho. Um grande abraço e até o nosso próximo bloco.